Meu nome é Ângelo, eu moro em Brasília há 14 anos, mas toda a minha infância e juventude eu vivi num sítio na zona rural no interior do Paraná. Aos 17 anos, a minha rotina era trabalhar na roça durante o dia e estudar à noite. Com essa mesma idade, eu comecei a sentir algumas dores na minha perna esquerda e depois de alguns exames, consultar alguns médicos, eu fui para um médico em Curitiba e o diagnóstico era que eu estava com tumor na bacia. Então, foi agendada uma cirurgia para tentar retirar o tumor. Até aquele dia eu não tinha a menor ideia da gravidade do que eu tinha e nem o médico sabia, antes de fazer a cirurgia, qual era a real situação da doença que eu tinha. Então, depois da cirurgia, eu fiquei 40 dias de cama, eu não conseguia mexer a minha perna. Depois da cirurgia, ficou muito inchada e depois de passar muito mal, depois de 40 dias, eu passei muito mal. E aí o médico chegou para mim e falou que eu tinha que decidir se eu amputava a minha perna ou não. Então, naquele momento, eu comecei a ter que fazer um processo de desapego da minha perna esquerda e me apegar a alguma coisa para eu tomar a decisão de que ele podia amputar a minha perna. Então, o apego foi me apegar a uma prótese. Consultei amigos e familiares, médico, e todos me diziam que uma prótese poderia suprir as minhas necessidades, pelo menos em parte, de não ter uma perna depois disso. Então, baseado nisso, eu criei na minha mente a ideia de que essa prótese ia resolver, pelo menos em parte, o meu problema, e tomei a decisão de que o médico poderia amputar minha perna. Naquele mesmo dia, 10 de agosto de 94, que eu tomei a decisão pela manhã, à tarde eu já fui para a sala de cirurgia e à noite já estava amputado. Foi difícil no outro dia, depois que eu me recuperei de cirurgia, olhar e não ver mais a perna fazendo parte do meu corpo. Foi um momento complicado. Mas depois eu melhorei, eu não senti mais dores, não tive mais febre, isso me animou e eu comecei a me preparar para colocar prótese. Então, foi no começo de 95, eu fui pegar a minha prótese, que eu já tinha feito o molde e os testes anteriormente. Nesse dia eu peguei a prótese, fui para casa de uns amigos meus em Curitiba, e quando eu comecei a usar aquela prótese, ainda na casa desses amigos meus, eu percebi que aquele sonho com o qual eu tinha me apegado para desapegar da minha outra perna não era aquilo que eu queria exatamente, aquilo que eu imaginava. Então foi um momento muito difícil na minha vida. Eu olhava para aquele equipamento e não conseguia acreditar o porquê que eu tinha trocado a minha perna. Como a minha amputação foi 100% da perna, então aquela prótese era muito difícil de usar, ela machucava muito. Mas como na época eu queria muito ter perna de novo, pelo menos na aparência, eu consegui superar aquele momento. Eu vivi 2 anos com a prótese, trabalhei, continuei estudando, e o que ficou dessa história toda é que durante esse tempo que eu fiquei doente com aquela prótese, o que fez eu acreditar que eu ia conseguir foi o meu otimismo. Em nenhum momento que eu passei por isso, eu pensei em desistir, eu pensei que eu ia morrer. Então, isso contou muito naquela época. Mas depois de 2 anos usando prótese, no começo do ano de 97, eu tive uma notícia triste de novo, que me abateu muito, que foi que o tumor tinha voltado. E agora não tinha mais perna para tirar. Não tinha como fazer uma cirurgia para retirar. Então o tratamento era fazer radioterapia para tentar acabar com o tumor. Então eu comecei a radioterapia, tudo em Curitiba, e logo depois do começo da radioterapia eu tive que colocar bolsas de urostomia e colostomia. Como consequência da radioterapia, ela afetou meu intestino e a bexiga e eu não conseguia mais fazer
urinar nem evacuar normalmente. Então eu passei a usar essas bolsas. Nessa época eu estava muito pessimista, eu achava que eu ia morrer, eu achava que o tratamento ia ser paliativo, que logo a doença iria voltar tudo e não ia ter jeito. Então, nessa segunda vez eu pensava muito na questão da morte. Mas naquele ano, 97, fiquei várias outras vezes internado. Em 98 eu me casei. E aí isso começou a me dar um ânimo de vida, né? Assim, ajudou bastante na minha aceitação desse problema. Aquele ano já foi melhor. E no começo do ano de 99, eu fui assistir a formatura da minha ex-cunhada. E naquele dia eu estava assistindo a formatura dela e me deu um clique na minha cabeça. Eu pensei comigo, eu acho que eu quero fazer um vestibular. Eu acho que eu quero fazer a universidade. Eu acho que vai ser legal. Então eu me vi naquela situação, eu me vi naquele lugar onde ela estava se formando e me imaginei lá. Me imaginei me formando também. Então aquele foi o momento que a minha vida começou a mudar completamente, porque eu comecei a sonhar com alguma coisa, comecei a ser otimista, coisa que nos últimos 2 anos eu não tinha conseguido. Até então eu achava que as bolsas, que tudo ia atrapalhar a minha vida, que não ia conseguir sair de casa direito. Então naquele dia a chavinha começou a virar na minha cabeça. Então fiz vestibular, passei, comecei a estudar em 99, fazendo curso de Geografia na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Nessa época eu já não usava mais a prótese, porque quando voltou o tumor eu tive que deixar de usar, porque não tinha como conciliar o tratamento, que era na região onde a prótese encaixava, porque machucava ainda mais. Então, nessa época, toda a minha faculdade eu fiz sem usar a prótese, com as 2 bolsas de urostomia e colostomia. Em 2002 eu me separei e foi um momento difícil na minha vida, porque começar a viver sem uma pessoa do lado que entendia seus problemas não foi fácil. Mas de novo eu consegui superar, consegui me reerguer e depois de um tempo eu estava bem novamente, né? Me formei em 2003. Em 2004 comecei a trabalhar numa empresa como geógrafo lá no Paraná. Em 2005 aconteceu uma coisa muito boa na minha vida, que foi a retirada da colostomia. Eu sempre perguntava para o médico se isso seria possível retirar um dia, e até aquele dia ele disse que sempre dizia que não, até aquele ano, até que nessa última vez eu perguntei, ele disse que poderia tentar. Então eu fui para a cirurgia deu certo e eu me vi livre dessa bolsa que me tirava um pouco a liberdade da vida, porque às vezes para eu sair de casa, eu deixava de me alimentar durante 24 horas para poder não ser incomodado por aquela bolsa. No começo de 2006 eu fiz concurso para ser servidor público federal. No dia de fazer o concurso, eu fiquei entre ir ou não ir fazer, porque eu tinha que ir de Ponta Grossa, onde eu morava, para Porto Alegre. E como eu não tinha estudado muito, eu fiquei na dúvida, vou ou não vou, eu não estudei muito. Mas por sorte do destino, de muita coisa, das minhas decisões, enfim, em último caso, né? Eu fui, fiz o concurso, passei e vim embora para Brasília. Peguei meu carro, meu Ford Ka na época adaptado, vim embora para Brasília. Logo que cheguei aqui, um mês e pouco depois, eu conheci a minha esposa. E pouco tempo depois também comecei a praticar remo no lago, participei inclusive de algumas competições aqui em Brasília e fui até no Rio de Janeiro competir. Em 2012, meu joelho começou a doer, eu tive que deixar de remar. E depois disso eu comecei a praticar mais trilhas. Eu e minha esposa ia para as trilhas, pegar cachoeira. E em 2017 para cá eu inventei o nome de Saci Trilheiro no Instagram, isso pegou muito bem. Eu postava minhas fotos e eu recebia muito retorno das pessoas dizendo que eram motivadas pelo que eu fazia.
dizendo que me ver fazer uma trilha com uma perna só era a motivação dessas pessoas, muitas pessoas que estavam até prestes a amputar uma perna, assim como eu, diziam que eu era um exemplo de vida. Isso me animou para fazer ainda mais e postar mais as minhas fotos, né? E ultimamente eu tenho que controlar também a quantidade de remédios que eu tomo, porque eu sinto dores depois de muito tempo amputado, por causa da sobrecarga. Eu sinto dores no glúteo direito, né? Porque o glúteo esquerdo eu não tenho por causa da amputação. Só que eu não posso tomar muito remédio porque eu tenho insuficiência renal. Então isso me limita à questão do tratamento da dor. Tem que ser um tratamento mais de fisioterapia e não com remédios. Mas eu, quando vou para uma trilha, essas dores elas ficam em segundo plano. Eu me sinto muito bem. É como se eu estivesse fazendo uma terapia quando eu estou na natureza. Isso me traz uma felicidade, uma vontade de viver. E esse ano, tanto que eu fui para uma trilha fantasiado de Saci, uma coisa que eu queria ter feito há muito tempo. Isso mostrou uma autoaceitação que eu tenho em relação a não usar mais prótese, né? Hoje em dia eu não me preocupo com o que os outros pensam ou não em relação a usar prótese, e eu consigo viver a minha vida muito mais feliz desse jeito. Então, essa é um pouco da minha história, do que eu vivi nesse tempo todo, e fico muito feliz de poder compartilhar com vocês. Obrigado.